Continuando agora com o nosso curso de HTML e CSS gratuito, nessa aula a gente vai falar sobre Box Model. Provavelmente você nunca deve ter ouvido falar sobre isso, caso você esteja iniciando agora. Mas de uma maneira mais fácil de você entender, já ouviu falar em margem? Você deve saber o que é uma margem, né? É um espaço. Um padding, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas padding é basicamente um enchimento. Ah, você já deve ter ouvido falar também de largura e altura. E você deve saber que em um site você tem caixas, pelas aulas que a gente viu anteriormente, mas essas caixas têm margem, largura, altura e enchimento. E isso é basicamente o Box Model. Eu tô só esquecendo de falar da borda. Todas as vezes que eu falei, eu esqueci de falar de borda e também tem a borda. Mas a gente vai ver isso tudo nessa aula agora, tá? Sempre lembrando, isso aqui é um curso de HTML e CSS gratuito e o link da playlist com todas as aulas publicadas até agora tá aí na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos lá entender o CSS Box Model. A gente falou na aula passada que quando a gente trabalha com elementos HTML, no caso a gente está trabalhando com caixas. Então, basicamente tudo é um retângulo ou um quadrado, no caso. E aí, como eu te falei, a gente pode fazer caixas, entre aspas, redondas, a gente pode fazer caixas na diagonal, enfim, tem várias maneiras da gente configurar isso aqui. Mas tudo, no final das contas, são caixas. Se você conseguir colocar uma caixa dentro de outra caixa, que está dentro de outra caixa, que está dentro de outra caixa, você monta um site rapidamente, beleza? Mas uma coisa que você precisa entender quando você está trabalhando com HTML e CSS especificamente, é o Box Model. O que seria esse Box Model? Basicamente aqui, ó, eu deixei essa página, eu vou deixar esse link para você ver e a gente vai conseguir ver isso na prática também. Então, você pode ler isso aqui, você pode testar, é bem simples na verdade. Então, ó, em uma página web, cada elemento é representado com um box retangular, né? Como eu te falei, ou é quadrado ou é retangular, porque você pode alinhar uma caixa com mesma largura e mesma altura, então você tem um quadrado. Para você determinar aqui o conteúdo desses elementos, por exemplo, você pode determinar a largura e a altura, mas você pode determinar outras coisas que são usadas pelo navegador para renderizar isso na tela. Por renderizar, eu falo criar o elemento na tela aqui para você. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a ponta aqui, né? Aqui está falando Margin Edge, Border Edge, Padding Edge e Content Edge. No caso, isso aqui eles estão falando da borda aqui, né? Da pontinha do elemento. Então, eu tenho a pontinha do conteúdo, tenho a pontinha aqui do padding, eu tenho a pontinha da border e eu tenho a pontinha da margem. Vamos entender isso aqui de uma maneira um pouco melhor, como eu estou te falando. Eu vou deixar esse link para você dar uma lida, ele está em português aqui, mas a gente também consegue ver isso na prática. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui eu tenho um documento HTML, ó, só para falar que eu não mexi em nada nele, eu vou colocar PTBR aqui. E vamos criar, por exemplo, pode ser duas section, pode ser duas div, tanto faz. Aqui eu só quero usar os elementos de fluxo de conteúdo aqui no caso, né? De separação de conteúdo que a gente viu anteriormente. Não section, ou poderia ser div. Ou uma coisa importante, se você usar section, você tem que colocar dentro da section uma heading, senão você vai ficar vendo aquele warning que a gente viu anteriormente. Então, se você não quer colocar uma heading dentro do elemento que você está criando, você pode utilizar uma div, que isso quer dizer que a sua seção não tem semântica, né? Não precisa de heading. Se não precisa de heading, provavelmente não tem semântica. Mas vamos criar duas sections. Eu vou até colocar uma classe aqui, ó, classe section 1 ou seção 1. Eu vou colocar section 1. Eu acho que todo mundo consegue entender o 1, que é uma palavra em inglês, o número 1, né? Então vamos colocar isso aqui, eu vou puxar aqui, ó, e eu vou duplicar aqui, e eu vou colocar section 2. Beleza? Então, seção 2. Você pode colocar as classes que você quiser aqui para a gente ver o conteúdo aqui. Então, aqui, ó, vou colocar os estilos. Então, a gente já viu também que a gente tem dois atributos. Aliás, um atributo HTML, que é o style, que a gente pode colocar diretamente aqui na tag. E a gente tem tag aqui também, style, que a gente pode colocar aqui, porque aí a gente não fica bagunçando aqui. Porque se a gente começar a escrever muito estilo aqui, fica difícil. Além disso, aquele estilo que a gente aplicar no atributo é somente para este elemento. Então, se eu aplico um estilo aqui, eu tenho que duplicar ele aqui embaixo.
beleza? Já com a tag style ou como a gente vai ver posteriormente com o link de CSS, você pode utilizar as classes que é mais simples. Então a gente vai começar sempre a usar esse estilo aqui, sempre que a gente for precisar escrever algum CSS. Aqui nessa caixinha aqui, ó, só pra gente entender, eu vou colocar 1 e 2, beleza? Então nada demais aqui, ó, eu tenho as minhas seções aqui, ó. Se a gente quiser, que eu acho interessante, a gente pode selecionar essa classe aqui, ó. Então, antes de eu te falar como que eu seleciono essa classe aqui no CSS e no JavaScript também, a gente vai ver isso já já. Deu para pensar aí já? Se não pensou, não tem problema, eu vou te lembrar aqui, é ponto, que é para selecionar a classe, section. Então, section 1, aqui no caso, eu posso colocar um background nisso daqui. Esse background vai ser... a gente pode colocar cores bem vivas aqui, por exemplo, Deep Pink, que é um rosa bem chamativo aqui pra gente ver. E a gente pode colocar um Cyan, por exemplo. E aí, nesse aqui eu vou colocar Ciano. Né? Então, eu tenho duas caixas. Aqui, ó, tá vendo que eu tô pegando a mesma seção? E aí ela tá só mudando aqui, ó. Então, vamos mudar aqui. Section 2. Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo, só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se tá realmente inscrito mesmo. Marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo, saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. Então, aqui a gente já consegue ver um trecho do nosso Box Model. Então, o que faz parte desse Box Model? Voltando aqui, ó, vamos observar. A gente tem, vou vir de trás para frente, porque aqui tá de fora para dentro, eu vou vir de dentro para fora, tá? Então aqui, ó, a gente tem o conteúdo. E o conteúdo ele é formado pela altura e pela largura do nosso elemento, beleza? Então, por padrão, aqui no caso, a gente não tem uma definição de altura nem de largura nesse elemento aqui. Só que, por padrão, o navegador já configura esse elemento que é de seção, que é uma box, no caso aqui. Ele configura esse elemento aqui como um bloco. E um bloco, se você não especifica qual que é a largura desse bloco, ele ocupa a largura inteira da tela. Beleza? Então, o que eu tiver de tela para ocupar aqui, ele vai ocupar, ó, largura inteira, porque esse aqui é um bloco. Beleza? Então, voltando aqui, ó, e aí... se a gente vier aqui, ó, no cantinho, com o botão direito do mouse e clicar em inspecionar, a gente lembra daquela caixinha computed? Ou então, se você vier embaixo aqui dos styles, você tem o estilo que foi computado. Mas aqui em computed, a gente tem um negócio interessante, ó. A gente tem aqui dentro tamanho em pixels do nosso elemento. Então, o nosso elemento tem 532.571 por 18.286. Ou seja, ele tem de largura 532 e um pouquinho e de altura 18.286. Esse é o conteúdo, tá? Então é a parte interna da nossa box, da nossa caixa ali. Isso aqui, ó, essa partezinha do meio aqui, é exatamente esse Content Edge que está sendo explicado aqui, beleza? E daí depois a gente tem também o Padding Edge. E aí eu vou te explicar o que é esse Padding Edge, mas vamos voltar aqui para a gente ver, ó. A gente tem o Padding Edge, aqui no caso. A gente tem Border Edge também, é bem simples também, não se preocupe agora, já já a gente fala sobre isso. E a gente tem Margin Edge. E exatamente a mesma coisa que está falando aqui, ó. Content Edge, Padding Edge, Border Edge e Margin Edge. Beleza? Isso é isso aqui que ajuda o nosso browser, o nosso navegador, a renderizar esse elemento na tela, ou seja, criar esse elemento na tela e mostrar ele do jeito que você quiser. Então, uma coisa que você pode já entender no CSS, ó, vamos pegar... Deixa eu diminuir um pouquinho. Vamos pegar essa caixinha 1 aqui, ó, Section 1. E aí vamos trabalhar essa Border Edge. Tá vendo? Essa Border Edge aqui, ó. Que tem, aqui tá o conteúdo. Tem Padding, que a gente não mexeu ainda. Tem Border. Aqui que a gente vai mexer, ó. Que é bem simples, na verdade. Então aqui, ó, eu vou usar um atalho onde eu passo todas as configurações. Mas tem como a gente separar. Então, pra gente... em outras aulas a gente olha isso separado. Eu vou passar um atalho que é mais simples, ó. Falando border. E eu já vou falar tudo de uma vez aqui, ó. Então, na borda, eu vou falar assim, ó. A borda tem que ter 5 pixels. Ela tem que ser sólida. Sólida é uma linha direta. E ela pode ter a cor black, por exemplo, que é preto. Então, se você observar,
Ó, a nossa caixa continua da mesma maneira, tem o Content Edge, e aí a gente teria aqui o Padding Edge, mas a gente não mexeu no Padding Edge, e a gente tem também a Border Edge. E a Border Edge é essa borda que a gente está vendo aqui preta, beleza? Então, se a gente observar aqui, ó, a gente tem agora o Content Edge, a gente tem o Padding Edge, tá vendo que a gente não vê nada, mas a gente também tem a Border Edge, beleza? E isso tudo contribui para a montagem do nosso elemento aqui na tela. E aí, border, você está vendo que dessa maneira que está configurado, depois eu vou te mostrar como mudar isso, mas dessa maneira que está configurado aqui, a borda, ela acrescenta coisas ao nosso elemento. Beleza? Então, se o nosso elemento tinha 522, ó, imagina aqui, ó, tem 522 por 18 e alguma coisa. Se eu apago essa border, aqui no caso, ó, você está vendo que, na verdade, mudou a largura aqui, porque não tem mais espaço, né? Então, ele está automático. Mas vamos definir uma altura e largura para você entender melhor. Vou tirar essa borda rapidinho, vou deixar ela sem, e vou definir uma altura aqui, ó. Width, e aí agora eu vou mexer no Content Edge, beleza? No meio aqui, ó, nessa parte aqui. Então agora eu vou mexer no conteúdo principal, na largura do conteúdo principal. Então width é largura, eu posso aqui utilizar várias unidades de medidas, sendo pixel, sendo em, sendo rem, porcentagem, enfim, tem várias que eu posso utilizar. Nesse caso especificamente, vamos utilizar 200 pixels de largura. Agora eu estou definindo uma largura para essa caixa, então o meu content agora já não vai ser automático mais, ele não vai mais passar de 200. E aí eu voltando a minha border, que ela estava aqui, ó, você vê que isso não muda em nada a minha largura, tá vendo aqui, ó? A minha largura continua 200, mas a borda, ela está sendo acrescentada a mais. Então seriam 205 pixels para cima, 205 para baixo, no caso aqui. No caso, essa borda, ela aumenta 10 pixels, né? Ó, embaixo e em cima, 5 e dos lados, 5 também. Beleza? Então, ela aumenta o nosso elemento. Como eu estou te falando, a gente vai aprender a mudar isso para a gente definir essa largura, já contando com o tamanho da borda do padding. Beleza, mas tem outra coisa no Box Model aqui também que a gente pode mexer para manipular esse elemento. E uma das coisas que é comum a gente fazer, ó, se eu viesse aqui, por exemplo, e tivesse suponha que eu tenha um loading aqui. Você está vendo que eu tenho um texto, mas que esse texto está colado aqui, ó. E isso no design é horrível. Eu não sou designer, tá? Eu só estou falando assim que a gente tem que deixar um espaçamento aqui entre o texto e a caixinha para ficar visualmente melhor. E quando a gente quer usar esse espaçamento, ou seja, encher o conteúdo de dentro de uma caixa, a gente usa o padding box. Então, olhando aqui, ó, a gente tem border, tá vendo? Tem o padding, que é essa área aqui. Então, entre o conteúdo e a borda, eu vou ter o padding, ou seja, eu posso inflar essa caixa um pouco mais, deixar essa caixa um pouquinho mais gordinha, utilizando o padding. Se a gente viesse aqui, ó, e colocasse aqui, ó, padding, e aí padding 15 pixels. Olha que interessante. O conteúdo aqui, ó, inflou, mas muitas das outras coisas aqui também inflaram junto. Por exemplo, o background inflou junto, entendeu? Só que o conteúdo ficou para dentro aqui. E uma outra coisa interessante, ó, se você observar, a nossa largura do conteúdo, que é o Content Edge aqui, ó, continua a mesma coisa. Se a gente observar, ó, é a mesma coisa, a mesma largura, 200 que eu defini ali, ó. E aqui eu só defini o 200 de largura. Então, isso quer dizer que ele vai se ajustar ao conteúdo na altura. Então, se eu tivesse mais conteúdo ou menos conteúdo, ele pode diminuir ou aumentar automaticamente, ó. Você tá vendo? Voltando, ele aumenta ou diminui. Mas se eu quisesse também, eu poderia. Eu vi ali que estava 146 de altura, eu posso colocar 150 pixels aqui de altura e já deixar isso definido. Agora, ele não muda mais de acordo com o conteúdo. Se eu tirar isso aqui, ó, você vê que ele não muda mais. Ele continua sendo sempre aquela altura que eu defini lá. Beleza? Então, a gente já entendeu o content, né, no caso, padding, que é o inflamento aqui, ó, do Box Model, que é eu basicamente inchar um pouquinho. Se eu tivesse, por exemplo, uma imagem de fundo aqui, ela ia inflar junto com o padding. A gente pode até fazer esse exemplo aqui, ó.
Deixa eu pegar um Mozilla, aliás, eu não sei o que eu posso pegar de imagem, Nature, só pra gente tentar pegar alguma coisa. Pegar essa imagem qualquer aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar a imagem, pelo menos, né? Ó, vou copiar o endereço dessa imagem, e se eu quero, por exemplo, colocar um fundo aqui, ó, nisso aqui, no background, eu posso, além de passar uma cor, ó, isso aqui é um atalho que a gente utiliza, tá? Então, o correto mesmo, se eu fosse especificar, a cor seria background color, beleza? Só que a gente tem esses atalhos em várias propriedades do CSS. Então aqui, ó, vou colocar outro atalho. Aqui já não vai ser um atalho, vai ser direto, ó, background image. E aí, sempre que eu for passar a image, eu vou passar isso aqui, URL, e vou passar a minha URL aqui dentro. Então, você vê que a minha imagem está aqui dentro. Como a gente viu anteriormente, a gente pode fazer essa imagem se ajustar aqui dentro dessa div com background size cover, essa imagem vai se ajustar aqui. Só que ela ficou meio torta, né, no caso, porque ela pegou do começo aqui, e aí provavelmente ela passou pra cá, né? E aí, se a gente quiser fazer ela se alinhar ao centro, por exemplo, a gente pode colocar background position. E aí, por exemplo, alinhar center, pode ser, ó. Se a gente alinha essa imagem center, quer dizer que ela vai ficar do topo para baixo, ela vai ficar no centro, e da esquerda para a direita ela vai ficar no centro. Consequentemente, a gente tem exatamente esse trecho aqui da imagem, né, no caso. Mas poderia ser top center, bottom center, right, left, enfim, como você quiser. Mas aqui, ó, a gente alinhou. Então, o que eu queria te falar é que no Box Model, se a gente observa aqui o padding, ó, o nosso background passou lá para o padding, ó, tá vendo? A imagem passou aqui até o final. Tá vendo? Então, isso aqui seria como se fosse parte do conteúdo da minha div. Só que o conteúdo em si não vai, ó. Interessante, né? Então, aqui, ó, se a gente quiser ver uma cor, só para a gente conseguir ver o texto, a gente pode colocar um branco aqui, só para a gente conseguir ver esse texto, beleza? Então, a gente viu já duas propriedades. O 3, né, na verdade. O conteúdo, que é o do meio, padding, que é o enchimento aqui no caso da caixa, e a gente tem border, que é isso aqui, né? Beleza? Outra coisa que faltou a gente ver é a margem, né, no caso. Então, a margem é um pouquinho diferente, mas a gente já vai ver. Você tá vendo que aqui, ó, a margem tá com esses quadriculadinhos aqui, né? Isso aqui, ó, essa margem, tá indicando que a margem em si é transparente, tá? A margem, ela só serve para empurrar o conteúdo para longe de outro conteúdo. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, aqui coloco margem, por exemplo, de 20 pixels, olha o que acontece. O meu conteúdo foi empurrado para longe dos outros conteúdos. Então, se a gente voltar aqui, ó, a gente consegue ver essa margem no computed aqui, ó. Então, se a gente passar o mouse aqui, ó, tudo isso que você está vendo aí, ó, no caso, é margem. Só que no caso aqui, a gente está vendo uma margem lateral aqui, ó, como se fosse isso aqui tudo margem, mas não é. A margem lateral desse elemento é 20 pixels, beleza? Isso aqui a gente só está vendo dessa maneira porque no caso de Box Model, ela quebra a linha mesmo. Então, por isso que a gente está vendo esse espação em branco aqui. Mas a margem dela aqui são 20 pixels. E olha que coisa interessante. Imagine que eu pegue aqui, eu vou mover essas coisas do Box Model para baixo, vou deixar só background lá em cima. Então, voltando aqui, ó, deixar do Box Model aqui para baixo. Por quê? Eu quero pegar isso aqui tudo, ó, e essa cor também não é do Box Model. Isso aqui é cor do texto. Eita, eu peguei outra coisa. Vou pegar aqui, vou colocar isso aqui. Beleza. E vou pegar isso daqui e vou colar nessa caixa de baixo aqui. E aí, se você observar, pode ser que você não tenha percebido nada, mas eu vou te mostrar. Eu vou diminuir um pouquinho o conteúdo dessa caixa de altura, só para a gente poder ter espaço aqui na tela. Eu vou deixar 50 só de altura dessa e 50 dessa aqui, ó. Percebe uma coisa aqui comigo, ó. Vem cá. Eu tenho, nesse elemento aqui, ó, por exemplo, nesse segundo elemento, você está vendo que eu tenho uma margem de 20 pixels, beleza? E no conteúdo de cima, que é esse conteúdo aqui, eu tenho também uma margem aqui, ó, embaixo aqui, de 20 pixels. Na nossa cabeça, é comum a gente achar que essas margens vão ser somadas. No caso, então, eu teria 40 pixels de espaço entre esses dois elementos aqui. Mas não é isso que acontece aqui. No caso, as duas margens aqui, ó, vão ser como se fossem unidas aqui no caso, e a maior vai ser usada. Então, se eu tivesse uma margem em cima aqui de 30 pixels,
essa margem maior aqui seria usada para distanciar esses elementos. A gente nunca teria mais de 30 pixels aqui de espaço. Ó. Então, se eu colocar 30 aqui, ó, você vê que ele mudou, mas se a gente observar aqui, eu não sei se esse negócio aqui meu realmente mede, mas vamos ver, ó. Aqui deu deu um espaço enorme aqui no caso, 49 por 51, não sei. Mas aqui, ó, se a gente observar, ó, a margem de 30 pixels aqui, ó, desse elemento de cima, ele vai até o elemento de baixo. E se a gente selecionasse o elemento de baixo, ó, a margem de 20 pixels dele, ó, nem chega no elemento lá em cima. Tá vendo ali, ó? Então, a margem, acontece essas coisas estranhas aqui. E, como eu te falei, a maior delas vai ser usada. Uma coisa também que você deve entender sobre o Box Model, que seria... você vê que todos os espaços aqui do Box Model tem 4 lados, né, no caso. Então, padding tem 4 lados, border 4 lados, margem, 4 lados, beleza? Para border, eu tenho coisas específicas, assim, eu poderia também configurar direto, mas não é muito comum. Para border, eu posso configurar ela dessa maneira assim, ó. Por exemplo, se eu quiser falar border width, e aí se eu conferir, ó, todas essas coisas que eu vou te mostrar, tem top, left, right e bottom também em algum lugar, beleza? Aqui só tá aparecendo top, left, right, mas a gente tem bottom também, que é a parte de baixo. Então, suponha que eu queira border bottom width, só a parte de baixo, o tamanho da parte de baixo da borda. Eu quero colocar 10 pixels de borda na parte de baixo. Você vê que sumiu tudo aqui a borda desse elemento. Por que sumiu tudo? Porque eu não coloquei cor na borda ainda. Então vamos colocar, ó, border color. E aí para todas as laterais aqui, ó, top, right, bottom e left aqui, eu tenho a mesma coisa. Então, tudo que eu colocar aqui no bottom, eu vou ter para top, left, right e bottom. Então, aqui eu vou colocar border bottom, por exemplo. Vou copiar aqui, ó, e vou colocar color. E aí eu posso escolher uma cor. Vou colocar, por exemplo, essa cor aqui. Beleza. Agora, falta mais uma coisa para minha borda aparecer, que ela ainda não apareceu. Você lembra que a gente colocou assim, ó? Deixa eu colocar aqui para você ver. Border, eu vou colocar 1 pixel, isso aqui já é para a borda inteira, solid e red, por exemplo. Se você observar, uma coisa que eu fiz aqui, ó, foi colocar a largura, né, que é esse width, aqui no caso, ou a solidez, o tipo que a borda vai aparecer aqui, que seria isso aqui, e a cor, né? Então, são 3 propriedades para a borda aparecer. Então, para eu fazer isso aqui, nessa borda aqui, eu posso colocar border, bottom, e aí, style. E aí eu tenho vários tipos de borda. Eu vou colocar o que eu tinha colocado antes, que é o solid, mas eu tenho outros. Então, para uma borda aparecer, você está vendo só agora a borda aqui embaixo. Para uma borda aparecer, eu tenho essas 3 propriedades para mexer. Eu tenho o estilo da borda, a cor da borda e a largura da borda. E aí, nada impede que eu, por exemplo, configure todos os lados de uma vez, por exemplo, para uma propriedade. Por exemplo, suponha que eu queira que border style seja solid para todas, aqui no caso, ó, só que aí, ó, começa a acontecer uns negócios estranhos aqui, ó, porque o navegador precisa encontrar as bordas. Então, você está vendo que ele está fazendo um negócio meio diagonal aqui nessa borda, né? Eu posso também colocar para todas as bordas a largura de 10 pixels e aí configurar a cor de cada uma delas. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui top, separado, bottom já foi, right e left. Então, posso colocar... Você vê que aqui, ó, já ficou a borda do jeito que a gente fez, com uma linha só anteriormente, só que aqui eu tenho tudo separado. Para todas as opções, eu tenho tudo separado para cada uma delas. Então, eu posso colocar yellow aqui, ó, e aí uma das bordas, tá vendo que aquele diagonal que a gente tinha visto? É porque o navegador precisa encontrar as bordas. Posso colocar green aqui, por exemplo, para ser verde, ó, e posso colocar blue na outra ali. Vai ficar lindo, mas só para você entender, ó. E aí a gente colocou uma borda de cada lado, cada uma configurada de um jeito. Se porventura, em algum momento, eu queira que a borda de baixo, por exemplo, seja maior que as outras, só um exemplo, assim, você pode querer alguma coisa assim, você pode vir aqui e configurar somente a borda de baixo. Beleza? Então, você pode trabalhar tudo independente aqui. Então, vou deixar aqui do jeito que estava, só para a gente ver. E aí, aqui para padding e para margin, a gente não costuma, a gente até pode, mas a gente não costuma fazer isso aqui dessa maneira. Porque é muito mais fácil a gente fazer dessa maneira que eu vou te mostrar aqui, ó. Imagine que para padding eu queira no topo aqui,
no topo eu queira... vou colocar tudo aqui, ó, e eu já te explico. 0, 0, 0. No topo aqui, ó, eu queira, por exemplo, 150 pixels de padding. Você vê que o topo ficou enorme. Mas os outros lados aqui, as outras áreas aqui, ó, não tem padding nenhum, na verdade. Tá zerado o padding aqui, ó. A gente pode até conferir aqui, ó. A gente tem... Deixa eu atualizar isso aqui, ó, e selecionar ela aqui. A gente tem um padding aqui, ó, de 150 aqui no topo. Mas aqui, ó, do lado aqui, a gente não tem nada, beleza? Só esse espação no topo ali. Então, quando eu faço isso, eu tenho as propriedades de topo, no sentido horário. Topo é direita, é a parte de baixo e a parte esquerda. Então, no topo aqui, ó, eu coloquei 150. Se eu quiser colocar... passar esse 150 para esse aqui, ó, por exemplo, para esse segundo, você vai ver que eu vou mexer na lateral aqui, ó. Tô executando, ó. Agora o meu espaço veio para cá. Se eu quiser mexer isso aqui para mais um, agora é a parte de baixo, aqui na parte de baixo aqui, e no outro aqui eu mexo a parte esquerda, que é essa parte aqui. Então a gente tem topo, primeiro topo, direita, parte de baixo e esquerda. E aí, a gente pode fazer umas combinações interessantes. Por exemplo, se eu quero um padding igual em todos os lados, eu não preciso passar nada. No caso aqui, eu posso fazer assim. Então, são 150. Aqui ficou muito, né? São 15 pixels de cada um dos lados. Então, topo, direita, embaixo e esquerda. Se eu quero em cima e embaixo de um jeito e dos lados, dos dois lados de outro jeito, eu posso colocar, por exemplo, ó, aqui vou deixar em cima e embaixo com 15 e 0 na esquerda e direita. Aqui eu só tenho, tá vendo? Em cima e embaixo, da direita e esquerda eu não tenho nada, porque eu deixei com 0. Então, eu posso fazer esse atalho aqui. Isso representa o topo e embaixo e aqui a direita e a esquerda. Uma outra coisa que eu posso fazer também é configurar utilizando 3 propriedades. Porque às vezes eu quero fazer assim, ó. Tá, eu quero isso aqui dessa maneira, mas eu quero aqui 10 px do lado de cá. E olha aqui o que aconteceu, ó. Agora eu configurei o topo e embaixo, mas eu pulei direita e esquerda, porque eu omiti aqui também a esquerda. Então, eu mexi um pouquinho no topo com 15 pixels, aí seria direita aqui, mas eu pulei, então aqui eu tenho embaixo, beleza? Então, eu posso fazer essas combinações assim. Mas se você ficar tentando fixar todos esses tipos de combinações, pode ser que você se confunda. A única coisa que você precisa entender é aqui, ó, o topo, direita, embaixo, vou colocar... baixo, né, B, e vou colocar esquerda, beleza? Então, topo, direita, embaixo e esquerda, sempre assim. Então, colocando aqui, ó, 10, se eu colocar um para todos, se eu colocar separado, eu posso mexer em cada um deles. Então, vou deixar aqui só com 10 pixels mesmo, e a gente mexe aqui. E a margem é a mesma coisa, se eu quiser também é a mesma coisa. Se eu quiser colocar 150 pixels de margem somente no topo, eu vou ter somente aqui no topo. Você vê que o resto aqui não tem. Essa bordinha que você está vendo aqui é do próprio body que a gente tem que tirar depois. Mas o nosso elemento em si, ele só tem 150 de margem no topo. Se eu quiser mover para a direita, mesma coisa. Eu não vou passar em cada uma delas, mas é basicamente isso daqui, tá? Vou voltar isso aqui, ó, para ser igual aqui, essa aqui, ó. Eu vou te mostrar só mais uma coisinha. Lembra que eu te falei que quando eu tenho largura e altura no elemento, quando eu defino largura e altura num elemento, eu estou definindo a largura do conteúdo dele, não das bordas externas. Só que tem uma propriedade que a gente pode mudar atualmente e que eu, pelo menos na maioria dos casos, utilizo sempre a configuração assim, porque fica muito mais fácil de calcular. A gente pode vir aqui e pegar as duas caixas e colocar uma propriedade compartilhada para elas aqui, ó. Não precisaria ser compartilhada, eu poderia colocar em uma delas só. Mas como eu vou querer isso para as duas, eu posso pegar aqui, ó, fazer uma seleção novamente e configurar outras coisas aqui. Então, o que eu vou configurar aqui não vai afetar aqui, porque vai ser outra propriedade. Então, aqui, ó, eu vou colocar box sizing e eu vou colocar border box. Isso significa o quê? Eu não salvei ainda, mas quando eu salvar, você vai ver uma diferença grande aqui. Isso significa que agora as bordas e os paddings aqui, que é o enchimento, então as bordas e o enchimento vão ser usados no cálculo da largura e da altura do meu elemento. Ou seja, se eu adicionar padding, esse padding não vai para fora mais, ele não vai crescer o meu elemento, ele vai diminuir o meu conteúdo internamente. Beleza? Então, ao invés desse
padding ir para fora, encher para fora, ele vai encher para dentro. E a borda, a mesma coisa. A borda também vai ser usada na composição desse tamanho aqui. Consequentemente, sempre o nosso elemento vai ter o tamanho que a gente mandar aqui. Então, se eu pedir 200 pixels, sempre o meu elemento vai ter 200 pixels aqui. Então, salvando, ó, você vê, olha que interessante que ocorreu aqui. Ó. E tudo foi usado aqui para calcular o tamanho do meu conteúdo. E agora eu posso confiar que esse elemento tem 200 pixels de largura e 50 pixels de altura aqui. E aí tudo vai ser usado aqui na composição. Eu tenho aqui, você vê que não dá para eu saber, ó, meu conteúdo interno tem 160 pixels, depois eu pedi mais 10 pixels, né, um de cada lado aqui, depois eu pedi mais 10 de borda aqui, uma de cada lado também, e aí a margem não entra nessa conta, tá? Então é só padding e border aqui no Box Model, beleza? Então sempre eu vou usar assim, porque agora eu sei o tamanho exato que o meu elemento vai ocupar na tela. Então se ele for ocupar, por exemplo, isso aqui já está contando borda e padding. Então ele tem 300 pixels de largura e 150 pixels de altura, contando com border e padding, beleza? Inclusive a gente faz, eu particularmente, costumo já configurar no meu CSS tudo assim, ó. Então eu coloco aquele asterisco para falar, estou selecionando todos os elementos, e aí eu coloco margem, um reset de CSS bem simples, padding 0 e box size em border box. Então eu já não tenho mais borda no body, eu só tenho as bordas dos meus elementos aqui mesmo, ó, se a gente olhar agora ele está colando no cantinho do navegador. E a gente não tem padding e a gente também já configurou o box size em border box aqui para todos os elementos, beleza? Então era isso que eu queria te falar, se você ficou com dúvida pode perguntar aí, e também tem esse artigo aqui que eu vou deixar aí na aula para você dar uma lida aqui, que vai ter mais links para outras coisas aqui, beleza? Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Um abraço.